Gustavo nunca imaginou que uma criança o protegeria da própria esposa. Ele observava enquanto Patrícia gritava com a menina, furiosa porque a filha de Joana havia defendido o homem que fingia ser pobre. A garota mantinha o rosto firme e Gustavo percebeu a verdade. Gustavo sentiu o peito apertar quando viu a menina dar um passo à frente, colocando-se entre ele e Patrícia, como se aquele corpo pequeno pudesse protegê-lo da fúria da mulher que ele havia escolhido para casar. Patrícia respirava com força, o rosto vermelho de raiva, os olhos fixos na criança que ousava desafiá-la. Você não tem o direito de falar comigo desse jeito, sua pestinha. Saia da minha frente agora. A voz dela ecoou pelo jardim, mas a menina não se moveu. Gustavo conhecia aquela coragem. Era a mesma que via em Joana, a faxineira que trabalhava em sua casa há 5 anos, a mulher que limpava cada canto da mansão com dedicação silenciosa, sempre acompanhada da filha que agora estava ali, firme como uma rocha. Ele havia planejado tudo com cuidado. Depois de 2 casamentos fracassados, cheios de mentiras e interesse apenas no dinheiro, Gustavo decidiu que testaria Patrícia antes de revelar quem realmente era. Fingiu ser apenas um jardineiro pobre que trabalhava na propriedade. Usou roupas velhas e sujas, cortou a grama, limpou as folhas e observou cada movimento dela durante semanas. Patrícia tinha sido doce no começo, educada com ele, sempre com um sorriso no rosto quando passava pelo jardim. Mas algo mudou quando ela percebeu que Gustavo passava tempo conversando com Joana e a menina. A doçura desapareceu. As palavras se tornaram ácidas. E naquele dia, tudo explodiu. Tudo começou quando Gustavo estava ajustando as flores perto da entrada da casa e ouviu Patrícia gritar lá dentro. Ele largou as ferramentas e correu para o jardim lateral, onde encontrou a cena que agora estava diante de seus olhos. Patrícia estava de pé, com o dedo apontado para a menina, e Joana estava a alguns passos atrás, com as mãos tremendo, os olhos marejados, claramente apavorada. Eu não vou repetir de novo. Você e sua mãe precisam aprender a ficar no lugar de vocês. Vocês são empregadas, não são parte desta família. Patrícia quase cuspia as palavras e a menina, com apenas 10 anos, ergueu o queixo e respondeu com uma voz calma que surpreendeu até Gustavo. A senhora está sendo injusta. Minha mãe trabalha aqui há anos e nunca fez nada de errado. E o senhor Gustavo também não merece ser tratado assim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gustavo sentiu o coração bater mais rápido. A menina sabia. De alguma forma, aquela criança tinha percebido quem ele realmente era, mesmo com as roupas sujas e o disfarce de jardineiro pobre. Patrícia deu um passo à frente, os olhos faiscando de ódio. Como você ousa falar comigo assim? Quem você pensa que é? A menina não recuou. Eu sou alguém que sabe reconhecer uma pessoa boa de uma pessoa ruim. Gustavo viu Patrícia levantar a mão. E antes que ele pudesse reagir, a menina segurou o pulso da mulher com firmeza. Não foi um gesto violento, mas foi determinado. Não faça isso. A senhora vai se arrepender. Patrícia arrancou o braço e deu um passo para trás, o rosto contorcido de fúria. Você vai pagar por isso. Você e sua mãe vão ser expulsas daqui hoje mesmo. Eu vou garantir que vocês nunca mais encontrem trabalho em lugar nenhum. Joana soltou um soluço abafado e Gustavo finalmente se moveu. Ele caminhou até ficar ao lado da menina, colocando a mão no ombro dela com delicadeza. Chega, Patrícia. A voz dele era baixa, mas firme. Patrícia virou o rosto para ele, surpresa pela interrupção. O quê? Você agora está defendendo essa pirralha? Você é só um jardineiro, não tem voz aqui? Gustavo respirou fundo. Eu não sou jardineiro. Eu sou Gustavo Mendes, dono desta casa e de tudo o que você vê aqui. E você acabou de mostrar exatamente quem você é. O silêncio que caiu sobre o jardim foi absoluto. Patrícia piscou, confusa,
como se as palavras de Gustavo não fizessem sentido. Então, lentamente, a expressão dela mudou. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu, e ela deu um passo para trás, tropeçando nas próprias pernas. O quê? Você está brincando, não está? Isso é algum tipo de piada idiota? Gustavo balançou a cabeça. Não é piada. Eu fingi ser pobre para ver quem você realmente era. E agora eu sei. Patrícia começou a tremer. As mãos dela se fecharam em punhos e ela olhou ao redor, como se buscasse uma saída, uma explicação, qualquer coisa que pudesse reverter o que estava acontecendo. Você não pode fazer isso comigo. Nós somos casados. Você me enganou. Gustavo deu um passo à frente. Eu te dei a chance de mostrar quem você era de verdade, e você escolheu mostrar o seu pior. Você humilhou Joana, gritou com uma criança e tratou todo mundo ao seu redor como se fossem inferiores. Isso não é quem eu quero ao meu lado. Patrícia começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de frustração, de desespero por ter perdido algo que ela achava que já tinha garantido. Você não pode me expulsar. Eu sou sua esposa. Eu tenho direitos. Gustavo balançou a cabeça. Você tem direitos, sim. E meu advogado vai garantir que tudo seja feito de forma legal. Mas você não vai mais pisar nesta casa. Eu já chamei alguém para vir buscar suas coisas. Patrícia olhou para Joana, depois para a menina e, finalmente, para Gustavo. O rosto dela estava vermelho, as mãos tremiam e ela abriu a boca várias vezes, tentando falar, mas nenhuma palavra saiu. Finalmente, ela virou as costas e saiu correndo em direção à casa, os saltos batendo com força no chão de pedra. Gustavo suspirou, sentindo o peso de tudo o que tinha acabado de acontecer. Ele olhou para Joana, que ainda estava parada, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. Joana! Você está bem? Ela tirou as mãos do rosto e olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. Senhor Gustavo, eu não sabia. Eu nunca imaginei que o senhor era. Eu sinto muito por tudo isso. Gustavo balançou a cabeça. Você não tem nada pelo que se desculpar. Você sempre foi honesta, trabalhadora e uma mãe incrível. E sua filha? Ele olhou para a menina que ainda estava ao lado dele, o rosto calmo, mas os olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca tinha visto em uma criança. Sua filha me ensinou mais sobre coragem e bondade em 5 minutos do que muita gente me ensinou em uma vida inteira. A menina olhou para ele e deu um pequeno sorriso. Eu só fiz o que era certo, Sr. Gustavo. Minha mãe sempre me ensinou que a gente tem que defender as pessoas boas, mesmo quando é difícil. Gustavo sentiu os olhos arderem. Ele se ajoelhou na frente da menina, ficando na mesma altura que ela. Como você se chama? A menina respondeu com voz firme. Meu nome é Alice. Gustavo sorriu. Alice, você é uma menina muito especial. E eu quero que você saiba que, a partir de hoje, você e sua mãe nunca mais vão precisar se preocupar com nada. Eu vou cuidar de vocês duas. Alice inclinou a cabeça, confusa. O senhor não precisa fazer isso. Minha mãe trabalha muito bem e a gente sempre dá um jeito. Gustavo balançou a cabeça. Eu sei que vocês dão um jeito, mas vocês merecem mais do que apenas dar um jeito. Vocês merecem viver bem, com dignidade, sem ter que passar por situações como essa. Joana soltou um soluço e cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor Gustavo, eu não sei o que dizer. Eu nunca esperei isso. Gustavo se levantou e caminhou até ela, colocando a mão no ombro de Joana com gentileza. Você não precisa dizer nada. Você já fez mais por mim do que imagina. Você me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Os dias que se seguiram foram intensos. Patrícia saiu da casa no mesmo dia, levando apenas as coisas que eram dela, escoltada por seguranças que Gustavo havia contratado. Ela tentou gritar, ameaçar, implorar, mas nada adiantou. O casamento foi anulado rapidamente.
já que havia sido feito há pouco tempo e não havia nenhum vínculo real entre eles. Gustavo descobriu, através de investigações que ele mesmo encomendou, que Patrícia tinha um histórico de se aproximar de homens ricos, fingir interesse e depois tentar arrancar o máximo de dinheiro possível através de processos e ameaças. Ela já tinha feito isso com pelo menos 4 homens antes de Gustavo, e todos eles haviam perdido quantias consideráveis. Mas desta vez seria diferente. Gustavo não era como os outros. Ele tinha experiência, tinha advogados competentes e, acima de tudo, tinha provas de que Patrícia havia agido de má fé desde o início. Os documentos que ele conseguiu reunir mostravam claramente que ela havia mentido sobre sua identidade, sobre seu passado e sobre suas intenções. O processo de anulação foi concluído em menos de 3 semanas e Patrícia saiu sem receber um único centavo. Ela tentou entrar com recursos, mas todos foram negados. Gustavo se certificou de que ela não teria nenhuma chance de voltar. Enquanto isso, Joana e Alice continuaram morando na pequena casa nos fundos da propriedade, mas Gustavo fez questão de reformar tudo. Ele trocou os móveis velhos por novos, pintou as paredes com cores que Alice escolheu, instalou ar-condicionado em todos os cômodos, colocou uma televisão nova na sala e garantiu que elas tivessem tudo o que precisavam. Joana tentou recusar várias vezes, dizendo que era demais, que ela não merecia, que estava tudo bem do jeito que estava. Mas Gustavo insistiu. Você merece sim, e sua filha também. Vocês me ajudaram mais do que imaginam, e agora é minha vez de retribuir. Alice começou a frequentar uma escola particular, a melhor da região, com todos os custos pagos por Gustavo. Ele comprou uniformes novos, material escolar completo, uma mochila de qualidade e até contratou uma professora particular para ajudar Alice nas matérias mais difíceis. A menina se adaptou rapidamente e logo estava trazendo para casa notas excelentes e histórias sobre novos amigos que ela havia feito. Gustavo ouvia cada história com atenção, fazendo perguntas, rindo das piadas e incentivando Alice a sempre fazer o melhor que pudesse. Joana continuou trabalhando na casa, mas Gustavo fez questão de aumentar o salário dela e dar um contrato formal com todos os direitos trabalhistas garantidos. Ele também contratou mais uma funcionária para ajudar com a limpeza, para que Joana não ficasse sobrecarregada. A nova funcionária, uma mulher chamada Vera, era simpática e trabalhadora, e logo se tornou amiga de Joana. E então, algo inesperado começou a acontecer. Gustavo começou a passar mais tempo com Joana e Alice. Ele jantava com elas todas as noites, conversava sobre o dia, ajudava Alice com a lição de casa quando a professora particular não estava disponível. E ouvia Joana falar sobre a vida dela, sobre as dificuldades que ela tinha enfrentado, sobre o marido que havia perdido anos atrás, em um acidente de trabalho, sobre como ela havia lutado sozinha para criar a filha. Gustavo se pegou admirando a força daquela mulher, a forma como ela nunca reclamava, como sempre encontrava um motivo para sorrir, mesmo quando tudo parecia difícil. Joana tinha uma energia positiva que contagiava todo mundo ao seu redor. Ela sempre via o lado bom das coisas, sempre encontrava uma solução para os problemas e sempre colocava as necessidades de Alice acima das suas próprias. E Alice, com sua inteligência afiada e seu coração enorme, se tornou como uma filha para Gustavo. Ele nunca tinha tido filhos, nunca tinha experimentado aquela sensação de cuidar de alguém, de ver alguém crescer e aprender. E agora, ele não conseguia imaginar sua vida sem as duas. Todas as manhãs, quando acordava e ouvia as risadas de Alice no jardim, quando sentia o cheiro do café que Joana preparava, quando via as duas juntas conversando sobre os planos do dia, Gustavo sentia uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Era como se, finalmente, ele tivesse encontrado o que estava procurando a vida toda.
mas ele sabia que precisava ter cuidado. Joana ainda o via como patrão, como alguém que estava acima dela na hierarquia social, e Gustavo não queria que ela se sentisse pressionada ou desconfortável. Ele decidiu ir devagar, deixar que as coisas acontecessem naturalmente, sem forçar nada. Ele não queria que Joana pensasse que ele estava se aproveitando da situação, ou que ela se sentisse obrigada a corresponder aos sentimentos dele por gratidão ou por medo de perder o emprego. Gustavo queria que, se algum dia algo acontecesse entre eles, fosse porque Joana realmente sentia o mesmo que ele e não por qualquer outro motivo. Uma noite, depois do jantar, Alice foi para o quarto fazer a lição de casa e Gustavo ficou sozinho com Joana na cozinha. Ela estava lavando a louça e ele estava secando os pratos, algo que ele tinha começado a fazer sem nem perceber. Era um momento simples, cotidiano, mas para Gustavo era especial. Era nesses momentos que ele se sentia mais próximo de Joana, quando não havia ninguém mais por perto, quando era só os dois trabalhando juntos em silêncio. Joana, posso te fazer uma pergunta? Ela olhou para ele, curiosa. Claro, senhor Gustavo. Ele balançou a cabeça. Para com esse negócio de senhor Gustavo. Só Gustavo está bom. Joana sorriu, um pouco sem graça. Está bem, Gustavo. Ele respirou fundo. Você já pensou em sair daqui, em fazer outra coisa da vida? Joana parou de lavar a louça e olhou para ele confusa. Sair por quê? Eu fiz algo errado? Gustavo balançou a cabeça rapidamente. Não, não é isso. É que você é tão inteligente, tão capaz, e eu fico pensando que talvez você queira fazer algo diferente, algo que te faça mais feliz. Joana ficou em silêncio por um momento, e então voltou a lavar a louça. Eu sou feliz aqui, Gustavo. Eu tenho um trabalho digno, um salário bom, e minha filha está segura e estudando em uma escola incrível. Eu não preciso de mais nada. Gustavo sentiu o peito apertar. Mas você não sente falta de ter alguém ao seu lado? De ter uma família de verdade? Joana parou de novo, e dessa vez ela olhou para ele com uma expressão que Gustavo não conseguiu decifrar. Havia algo nos olhos dela, algo que parecia triste e esperançoso ao mesmo tempo. Eu tenho uma família, Gustavo. Eu tenho minha filha. E eu tenho você, que tem sido mais gentil e generoso com a gente do que qualquer pessoa já foi. Isso já é mais do que eu poderia ter pedido. Gustavo sentiu as palavras dela perfurarem seu peito. Ele queria dizer que sentia algo mais, que aquelas semanas ao lado dela e de Alice tinham mudado algo dentro dele, que ele não queria que elas fossem apenas funcionárias ou amigas, mas sim algo mais. Mas ele não conseguiu. Não naquele momento. Ele apenas sorriu e voltou a secar os pratos, e Joana voltou a lavar a louça, e os dois ficaram ali, em um silêncio confortável que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. As semanas passaram, e a rotina na casa de Gustavo se tornou algo que ele nunca imaginou que viveria. Todas as manhãs, ele acordava cedo e tomava café com Joana e Alice antes de a menina ir para a escola. Ele perguntava sobre as lições, sobre os amigos, sobre os sonhos que Alice tinha para o futuro. A menina falava com entusiasmo sobre querer ser médica, sobre ajudar pessoas que não tinham condições de pagar tratamento, sobre fazer a diferença no mundo. Gustavo ouvia cada palavra com atenção e sentia o peito se encher de orgulho, como se ela realmente fosse sua filha. Ele começou a levá-la à escola todas as manhãs. E Alice sempre se despedia dele com um abraço apertado e um sorriso no rosto. Os outros pais olhavam com curiosidade e alguns até comentavam sobre como era bonito ver um pai tão dedicado. Gustavo nunca corrigia ninguém. Ele deixava que as pessoas pensassem o que quisessem, porque no fundo do coração ele já considerava Alice como sua filha. Joana, por sua vez, continuava trabalhando na casa, mas agora havia algo diferente entre ela e Gustavo. Eles conversavam mais, riam juntos, e havia momentos em que os olhares deles se cruzavam e permaneciam assim por alguns segundos,
como se houvesse algo não dito entre os dois. Algo que ambos sentiam, mas não tinham coragem de colocar em palavras. Gustavo notava pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Joana prendia o cabelo quando estava concentrada. O jeito como ela mordia o lábio inferior quando estava pensando em algo sério. O sorriso tímido que ela dava quando Gustavo a elogiava. Tudo nela parecia especial e Gustavo se pegava pensando nela durante o dia, mesmo quando estava no escritório cuidando dos negócios. Gustavo sabia que estava se apaixonando por Joana. Não era apenas admiração ou gratidão. Era algo mais profundo, algo que ele não sentia há muito tempo. Ele gostava da forma como ela sorria quando Alice contava uma história engraçada. Gostava de como ela cantarolava baixinho enquanto limpava a casa. Gostava de como ela sempre encontrava tempo para perguntar se ele estava bem, se precisava de algo, se havia algo que ela pudesse fazer para ajudar. Joana era tudo o que as outras mulheres que ele havia conhecido não eram. Ela era genuína, sincera, trabalhadora, humilde e ao mesmo tempo forte e determinada. Ela não queria nada dele além de um salário justo e respeito, e justamente por isso, Gustavo a queria ainda mais. Ele começou a imaginar como seria ter Joana como esposa de verdade, como seria acordar ao lado dela todas as manhãs, como seria construir uma família de verdade com ela e Alice. Mas ele tinha medo. Medo de que Joana pensasse que ele estava se aproveitando da situação. Medo de que ela se sentisse obrigada a corresponder por ser funcionária dele. Medo de estragar a relação que eles tinham construído. Então, ele continuou guardando seus sentimentos, esperando o momento certo, se é que esse momento algum dia chegaria. Mas tudo mudou quando Patrícia voltou. Foi uma manhã de sábado, ensolarada e tranquila, quando o portão da casa foi tocado com insistência. Gustavo estava na sala, lendo um livro sobre investimentos, e Joana estava na cozinha, preparando o almoço. Alice estava no jardim, brincando com um gato que tinha aparecido na propriedade há alguns dias e que ela havia decidido adotar. O gato era laranja com listras brancas e Alice o havia chamado de Sol. Gustavo levantou, irritado com a insistência da campainha, e foi até o portão. Quando abriu, encontrou Patrícia do outro lado, mas ela não estava sozinha. Havia um homem ao lado dela, alto, de terno escuro, com uma expressão séria no rosto. Havia também uma mulher mais velha, de óculos, segurando uma pasta de documentos. Os três tinham uma postura profissional, calculada, e Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Gustavo, precisamos conversar. A voz de Patrícia era diferente. Não tinha mais a doçura falsa que ela usava quando queria algo, nem a raiva explosiva que ela havia mostrado no dia em que foi expulsa. Era fria, calculada, como a voz de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e tinha um plano bem elaborado. Gustavo cruzou os braços. Não temos nada para conversar, Patrícia. Você já levou suas coisas e o casamento foi anulado. Acabou. Você não tem mais nada a fazer aqui. Patrícia sorriu, mas era um sorriso amargo, cheio de algo que parecia vitória antecipada. Não é bem assim, Gustavo. Meu advogado aqui tem algumas coisas muito interessantes para te mostrar. Coisas que você vai querer ver antes de me mandar embora de novo. O homem de terno deu um passo à frente e entregou uma pasta para Gustavo. Senhor Mendes, meu nome é Doutor Almeida e represento a senhora Patrícia Ferreira. Dentro dessa pasta, o senhor vai encontrar documentos que comprovam que ela tem direito a uma parte considerável dos seus bens. Há também evidências de que o senhor agiu de má fé ao ocultar sua verdadeira identidade durante o relacionamento, o que pode ser caracterizado como fraude matrimonial. Além disso, temos provas de que o senhor iniciou um relacionamento com outra mulher enquanto ainda era legalmente casado com minha cliente, o que configura adultério. Gustavo abriu a pasta com as mãos tremendo e começou a ler os papéis.
Contratos, cláusulas, detalhes sobre o casamento que ele não tinha prestado atenção na época porque estava mais focado em descobrir quem Patrícia realmente era. Havia também fotos dele com Joana e Alice, tiradas de longe, provavelmente por algum investigador particular que Patrícia havia contratado. As fotos mostravam momentos íntimos, jantares, risadas, abraços, Gustavo secando pratos enquanto Joana lavava a louça, Gustavo levando Alice para a escola, tudo fora de contexto, como se Gustavo estivesse tendo um caso com a funcionária enquanto ainda era casado. As fotos eram acompanhadas de relatórios detalhados, com datas, horários e descrições de cada momento. Patrícia havia preparado tudo com cuidado e agora estava ali, pronta para destruir tudo o que ele tinha construído. Ele olhou para ela incrédulo, sentindo a raiva subir pela garganta. Você planejou isso desde o começo. Patrícia deu de ombros e, pela primeira vez desde que Gustavo a conheceu, ela mostrou quem realmente era sem nenhum disfarce. Não havia mais máscaras, não havia mais fingimento, era apenas a verdade crua e cruel. Você não foi o único que fingiu ser outra pessoa, Gustavo. A diferença é que eu sou muito melhor nisso do que você. Você achou que estava sendo esperto, se disfarçando de jardineiro pobre, me testando, mas eu estava te testando também. E agora eu tenho tudo o que preciso para garantir que você pague por ter me humilhado. A mulher de óculos deu um passo à frente e se apresentou com voz firme e profissional. Senhor Mendes, meu nome é doutora Silvia Campos. Também represento a senhora Patrícia. Nós estamos aqui para propor um acordo que acreditamos ser justo para ambas as partes. A senhora Patrícia está disposta a não levar isso adiante na justiça, desde que o senhor aceite algumas condições muito razoáveis. Gustavo sentiu a raiva subir pela garganta, mas ele se controlou. Ele sabia que perder a cabeça agora não ia ajudar em nada. Que condições? A doutora Silvia abriu a pasta que segurava e tirou um documento com várias páginas grampeadas. Primeiro, o senhor vai transferir para a senhora Patrícia a quantia de 3 milhões de reais como compensação pelo dano moral e pelo tempo que ela investiu neste relacionamento. Segundo, o senhor vai assinar um termo de responsabilidade reconhecendo que agiu de má fé ao ocultar sua identidade. Terceiro, o senhor vai garantir que a senhora Patrícia não seja prejudicada em sua reputação. O que significa que o senhor não pode falar publicamente sobre o que aconteceu entre vocês, sob pena de multa de mais R$1 milhão por cada vez que violar esse acordo. Gustavo olhou para os papéis, depois para Patrícia, depois para os advogados. Ele sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés, mas tentou manter a voz firme. E se eu recusar? O doutor Almeida deu um passo à frente, ajustando os óculos com um gesto calculado. Se o senhor recusar, nós vamos para a justiça, e com as evidências que temos, incluindo as fotos que comprovam que o senhor estava se relacionando com outra mulher enquanto ainda era casado, o senhor pode perder muito mais do que 3 milhões. O senhor pode perder metade de tudo o que tem, além de enfrentar um processo por fraude matrimonial e adultério. E não pense que conseguir a anulação do casamento te protege completamente. Nós temos argumentos jurídicos sólidos para questionar essa anulação e reverter a decisão. Gustavo sentiu o sangue congelar nas veias. Ele sabia que Patrícia estava mentindo, que aquelas fotos não provavam nada além de amizade e carinho, que ele nunca tinha tocado em Joana de forma inadequada, que tudo o que ele sentia por ela era verdadeiro e honesto. Mas ele também sabia como o sistema funcionava. Um bom advogado poderia distorcer qualquer coisa, transformar inocência em culpa, e Patrícia claramente tinha bons advogados, muito bons. Ele olhou para trás e viu Joana parada na porta da cozinha, observando tudo de longe. Os olhos dela estavam arregalados, as mãos tremiam,
e Gustavo percebeu que ela havia ouvido tudo. Alice estava ao lado da mãe, segurando a mão de Joana com força, o rosto pálido de medo. O gato Sol estava enroscado nos pés de Alice, como se sentisse que algo estava errado. Gustavo respirou fundo e virou-se de volta para Patrícia. Ele precisava de tempo para pensar, para conversar com seus próprios advogados, para encontrar uma saída. Eu preciso de tempo para pensar sobre isso. Não vou assinar nada agora. Patrícia balançou a cabeça e o sorriso dela se alargou. Você tem 48 horas, Gustavo. Depois disso, nós vamos para a justiça. E eu garanto que você vai se arrepender de ter me subestimado. Eu vou garantir que você perca tudo. Sua casa, seu dinheiro, sua reputação e, principalmente, ela olhou diretamente para Joana. Essas duas que você tanto adora. Gustavo viu Patrícia se virar e caminhar de volta para o carro junto com os advogados. E só quando eles desapareceram no fim da rua, ele conseguiu se mover novamente. O corpo dele estava rígido, as mãos ainda seguravam a pasta com força, e ele sentia como se o mundo tivesse desabado sobre seus ombros. Ele fechou o portão devagar e virou-se para a casa, onde Joana ainda estava parada na porta da cozinha, com Alice ao seu lado. Os dois olhares se encontraram, e Gustavo viu algo nos olhos de Joana que ele nunca tinha visto antes. Era medo, mas também era determinação. Ela deu um passo à frente e falou com voz trêmula. Gustavo, eu ouvi tudo. E eu quero que você saiba que eu nunca quis causar problema nenhum para você. Se você acha que é melhor eu e Alice irmos embora, eu vou entender. Eu não quero que você perca tudo por nossa causa. Gustavo sentiu o peito apertar com tanta força que ele mal conseguia respirar. Ele largou a pasta no chão e caminhou até Joana, parando bem na frente dela. Você não vai a lugar nenhum, Joana. Você e Alice ficam aqui. Eu não vou deixar que Patrícia destrua a vida de vocês por causa de mentiras e manipulação. Alice olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Mas e se ela fizer você perder tudo? E se por nossa causa você ficar sem nada? Gustavo se ajoelhou na frente de Alice e segurou as mãos dela com delicadeza. Alice, eu já perdi tudo 2 vezes na vida. Eu perdi dinheiro, eu perdi tempo, eu perdi dignidade. Mas sabe o que eu aprendi? Que nada disso importa se você não tem pessoas de verdade ao seu lado. E vocês duas são as pessoas mais verdadeiras que eu já conheci. Então não importa o que Patrícia faça, eu não vou deixar vocês irem embora. Vocês são minha família agora. Alice soltou um soluço e se jogou nos braços de Gustavo, abraçando ele com força. Joana cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. E Gustavo se levantou, puxando ela para um abraço também. Os 3 ficaram ali, no meio do jardim, abraçados, enquanto o sol da manhã brilhava sobre eles. Gustavo sentiu uma paz estranha, apesar de tudo o que estava acontecendo. Ele sabia que estava enfrentando uma das piores situações da sua vida, mas pela primeira vez ele não estava sozinho. Ele tinha Joana e Alice ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. Nas horas seguintes, Gustavo entrou em contato com seu advogado pessoal, um homem chamado Dr. Maurício, que trabalhava com ele há mais de 15 anos. Maurício era um dos melhores advogados do país, especializado em direito de família e casos complexos envolvendo patrimônio. Ele tinha uma reputação impecável, havia vencido centenas de casos difíceis e Gustavo confiava nele completamente. Maurício chegou na casa de Gustavo no início da tarde, trazendo consigo uma equipe de 3 assistentes. Eram todos jovens, mas extremamente competentes, e cada um tinha uma especialização diferente. Um era especialista em investigação, outro em documentação e o terceiro em estratégia jurídica. Gustavo mostrou todos os documentos que Patrícia havia entregue, explicou a situação em detalhes, contou sobre o histórico dela que ele já conhecia e Maurício passou horas analisando cada detalhe.
Ele fazia perguntas específicas, anotava tudo e discutia estratégias com sua equipe. Quando finalmente terminou, já estava escurecendo lá fora e ele olhou para Gustavo com uma expressão séria. Gustavo, eu não vou mentir para você. A situação é complicada. Patrícia tem advogados muito bons e eles montaram um caso que, à primeira vista, parece sólido. As fotos, os relatórios, as datas, tudo foi feito de forma profissional e calculada. Eles sabem exatamente o que estão fazendo, mas há uma coisa que eles não contavam. Gustavo se inclinou para a frente, esperançoso. O quê? Maurício sorriu pela primeira vez desde que chegou. Eles não contavam que eu sou melhor do que eles. E mais importante, eles não contavam que a verdade está do seu lado. Essas fotos não provam adultério, elas provam amizade e cuidado. Qualquer juiz com bom senso vai ver isso. E o fato de você ter se disfarçado de jardineiro não é fraude matrimonial, é apenas uma estratégia legítima para conhecer o caráter de alguém antes de se comprometer de verdade. Na verdade, considerando o histórico de Patrícia, isso mostra a prudência da sua parte. Patrícia, por outro lado, tem um histórico que pode ser usado contra ela. Eu já comecei a investigar e encontrei pelo menos 6 casos anteriores de homens que foram vítimas dela da mesma forma. Alguns perderam milhões, outros perderam casas, empresas, e um deles até tentou tirar a própria vida por causa do que ela fez. Se conseguirmos reunir testemunhos desses homens, podemos virar o jogo completamente. Gustavo sentiu uma onda de alívio. Você acha que consegue fazer isso em 48 horas? Maurício balançou a cabeça. Não, mas eu posso conseguir uma liminar para estender o prazo. Eu vou entrar com um pedido de mais tempo alegando que precisamos reunir provas para nossa defesa e, considerando a gravidade das acusações, nenhum juiz vai negar. E, enquanto isso, vamos montar um contra-ataque tão forte que Patrícia vai se arrepender de ter voltado aqui. Eu vou destruir o caso dela peça por peça, e quando eu terminar, ela não vai ter mais nada. Gustavo sorriu pela primeira vez desde amanhã. Então faz isso. Faz tudo o que for necessário. Eu confio em você completamente. Nos 2 dias seguintes, a casa de Gustavo se transformou em um escritório improvisado. Maurício e sua equipe trabalharam sem parar, praticamente 24 horas por dia, reunindo documentos, entrando em contato com as vítimas anteriores de Patrícia, analisando cada linha dos contratos que ela havia apresentado e montando uma defesa sólida e irrefutável. Eles instalaram computadores na sala de estar, espalharam papéis por toda parte e a casa ficou cheia de gente entrando e saindo. Gustavo ajudou no que podia, fornecendo informações sobre seu relacionamento com Patrícia, sobre como eles se conheceram, sobre as conversas que tiveram, sobre os momentos em que ele percebeu que algo estava errado. Ele também forneceu acesso a todas as suas contas bancárias, registros de propriedades e qualquer outra informação que pudesse ser útil. Ele assinou papéis, deu autorizações e fez tudo o que Maurício pediu. Joana e Alice ficaram na casa dos fundos a maior parte do tempo, tentando ficar longe da confusão, mas Gustavo fazia questão de visitá-las sempre que podia. Ele não queria que elas se sentissem esquecidas ou excluídas, e ele sabia que elas estavam preocupadas. Toda vez que ele ia até lá, Alice perguntava como estavam as coisas, e Gustavo sempre respondia com otimismo, mesmo quando não estava se sentindo tão confiante. Ele não queria que ela ficasse com medo. Uma noite, quando já passava das 11 horas, Gustavo foi até a casa dos fundos e encontrou Joana sentada na varanda, sozinha, olhando para o céu estrelado. Alice já estava dormindo no quarto. Ele se sentou ao lado dela e os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando as estrelas e ouvindo o som dos grilos no jardim. Finalmente, Joana falou, com a voz baixa e carregada de emoção. Gustavo, eu preciso te dizer uma coisa. Eu sei que você está fazendo tudo isso por mim e pela Alice, e eu não sei como agradecer.
Mas eu também preciso que você saiba que se em algum momento você achar que é melhor a gente ir embora para facilitar as coisas, eu vou entender. Eu não quero que você perca tudo por nossa causa. Você já fez tanto por nós, você já mudou nossas vidas de uma forma que eu nunca imaginei possível. E se for preciso a gente ir embora para você ficar bem, eu vou aceitar isso. Gustavo virou o rosto para ela e segurou a mão de Joana com delicadeza. Ele podia sentir as mãos dela tremendo e ele sabia que ela estava lutando para não chorar. Joana, eu preciso te contar uma coisa também. Eu não estou fazendo isso só por você e pela Alice. Eu estou fazendo isso por mim, porque vocês duas mudaram a minha vida de uma forma que eu nem consigo explicar. Antes de vocês, eu era um homem vazio, que só sabia trabalhar e acumular dinheiro. Eu acordava todos os dias sem propósito, sem alegria, sem nada que realmente importasse. Eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas eu não tinha nada que realmente valesse a pena. Eu não tinha propósito, eu não tinha amor, eu não tinha nada que fizesse meu coração bater mais rápido. Mas desde que vocês entraram na minha vida, tudo mudou. Eu acordo todos os dias com vontade de viver, eu sorrio, eu me importo. Eu tenho algo para lutar, algo para proteger. E tudo isso é por causa de vocês. Vocês me deram algo que eu nunca tive antes, e eu não vou desistir disso por nada neste mundo. Joana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, e ela não tentou escondê-las. Gustavo, eu também preciso te dizer que eu sinto algo por você. Eu não sei quando começou, talvez desde o dia em que você se revelou no jardim. Talvez antes disso, nos momentos em que você conversava comigo enquanto fingia ser jardineiro. Mas eu tenho medo. Medo de que você esteja confundindo gratidão com amor. Medo de que você se arrependa depois. Medo de que eu não seja boa o suficiente para você. Medo de que as pessoas falem, de que digam que eu sou uma aproveitadora, que eu só quero seu dinheiro. Medo de que você um dia acorde e perceba que cometeu um erro. Gustavo apertou a mão dela com mais força e então ele usou a outra mão para virar o rosto de Joana em direção ao dele. Joana, você é mais do que boa o suficiente. Você é perfeita. Você é tudo o que eu sempre procurei e nunca encontrei. E eu não estou confundindo nada. Eu sei exatamente o que eu sinto. Eu te amo, Joana. Eu amo você com tudo o que eu sou. Eu amo a forma como você cuida da sua filha. Eu amo a forma como você trabalha com dedicação em tudo o que faz. Eu amo a forma como você sempre encontra um motivo para sorrir, mesmo quando as coisas estão difíceis. Eu amo a forma como você me olha, como você fala comigo, como você se importa comigo. Eu amo Alice como se ela fosse minha própria filha. Eu quero construir uma vida com vocês duas, se você me deixar. Eu quero acordar todos os dias ao seu lado. Eu quero ver Alice crescer. Eu quero ser parte da família de vocês. E eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Eu não me importo se alguém achar que você está comigo pelo dinheiro, porque eu sei a verdade. E a verdade é que você está comigo porque me ama, da mesma forma que eu te amo. Joana olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas. E pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sentir esperança. Eu também te amo, Gustavo. Eu amo você mais do que eu consigo colocar em palavras. E eu quero isso também. Eu quero construir uma vida com você. Eu quero que a gente seja uma família de verdade. Gustavo puxou ela para um abraço. E os dois ficaram assim por um longo tempo, abraçados sob as estrelas, sentindo a conexão que havia entre eles se fortalecer ainda mais. Naquele momento, Gustavo soube que não importava o que Patrícia fizesse, ele já havia vencido. Porque ele tinha encontrado o amor de verdade e isso valia mais do que todo o dinheiro do mundo. No terceiro dia, Maurício conseguiu a liminar que estendia o prazo. E ele também conseguiu reunir testemunhos de 5 das 6 vítimas anteriores de Patrícia.
Os homens estavam dispostos a falar, a contar suas histórias e a fornecer documentos que provavam que Patrícia havia agido da mesma forma com todos eles. Havia contratos falsificados, fotos manipuladas e até gravações de conversas onde Patrícia admitia que estava apenas interessada no dinheiro. Maurício também conseguiu algo ainda melhor. Através de um dos investigadores da equipe, ele obteve uma gravação de áudio de Patrícia conversando com uma amiga, onde ela admitia claramente que se casou com Gustavo apenas pelo dinheiro dele e que planejava extorquí-lo assim que tivesse oportunidade. A gravação era clara, não havia como negar o que estava sendo dito, e Maurício sabia que isso seria a peça final do quebra-cabeça. Com todas as provas reunidas, Maurício convocou uma reunião com Patrícia e seus advogados. A reunião aconteceu em um escritório neutro, no centro da cidade, em uma sala de conferências grande e formal. Havia uma mesa comprida no meio, cadeiras de couro e grandes janelas que davam vista para a cidade. Todas as partes estavam presentes e a tensão no ar era palpável. Patrícia chegou com um sorriso confiante no rosto, vestindo um terno caro e sapatos de salto alto. Ela claramente achava que já havia vencido, que Gustavo ia se render e pagar o que ela estava pedindo. Os advogados dela também pareciam confiantes, conversando entre si em voz baixa e olhando para Maurício com um ar de superioridade. Mas o sorriso de Patrícia desapareceu quando Maurício começou a falar. Bom dia a todos. Obrigado por virem. Antes de começarmos, eu gostaria de apresentar algumas pessoas. Maurício fez um gesto e 3 homens entraram na sala. Eram homens de idades e aparências diferentes, mas todos tinham uma coisa em comum. Eles olhavam para Patrícia com uma mistura de raiva e satisfação, como se finalmente estivessem tendo a chance de acertar as contas. Estes são os senhores Antônio, Roberto e Felipe. Todos eles foram vítimas da senhora Patrícia Ferreira em esquemas idênticos ao que ela está tentando fazer com meu cliente. Eles estão aqui para testemunhar e fornecer provas documentais de como a senhora Patrícia age de forma sistemática e criminosa para enganar homens ricos, casar-se com eles sob falsos pretextos e depois extorquí-los através de processos judiciais baseados em mentiras e manipulação. Patrícia ficou pálida. Ela olhou para os 3 homens e então para seus advogados, que pareciam igualmente surpresos e visivelmente desconfortáveis. O doutor Almeida tentou se recuperar, ajustando a gravata e limpando a garganta. Isso é irrelevante para o caso em questão. Estamos falando do relacionamento específico entre a senhora Patrícia e o senhor Gustavo. O passado dela não tem nada a ver com isso. Cada caso é um caso, e não podemos julgar o presente pelo passado. Maurício sorriu, e era um sorriso que não tinha nada de amigável. Ah, mas tem tudo a ver, Dr. Almeida, porque estabelece um padrão de comportamento criminoso. E no direito, quando conseguimos provar um padrão de comportamento, isso se torna extremamente relevante. Isso mostra que a senhora Patrícia não é uma vítima, mas sim uma criminosa que age de forma premeditada e sistemática. E mais, eu tenho aqui... Ele ergueu uma pasta grossa, com centenas de páginas organizadas, com divisórias coloridas. Documentos que provam que as fotos que a senhora Patrícia apresentou foram tiradas fora de contexto, que não há nenhuma evidência real de adultério, e que o senhor Gustavo agiu dentro da lei ao testar o caráter da senhora Patrícia antes de revelar sua verdadeira identidade. Na verdade, considerando o histórico dela, isso mostra prudência e inteligência da parte dele. Além disso, eu tenho uma gravação de áudio da senhora Patrícia conversando com uma amiga, onde ela admite claramente que se casou com o senhor Gustavo apenas pelo dinheiro dele e que planejava extorquí-lo na primeira oportunidade. Patrícia se levantou de um pulo,
a cadeira dela fazendo um barulho alto ao raspar no chão. O rosto dela estava vermelho e ela gritou: "Isso é mentira! Você não tem nenhuma gravação! Isso é ilegal! Você está inventando tudo isso!" Maurício apertou um botão no laptop que estava à sua frente e a voz de Patrícia ecoou pela sala através de alto-falantes. Era uma conversa telefônica e ela falava com clareza e sem nenhuma hesitação. "Eu não me importo com ele, eu só quero dinheiro. Ele é só mais um trouxa que caiu na minha armadilha. Assim que eu conseguir o que eu quero, eu jogo ele fora e parto para o próximo. É sempre a mesma coisa. Eles são todos iguais. Acham que são espertos, mas no final sempre pagam." A sala ficou em silêncio absoluto. O único som era a gravação continuando, com Patrícia rindo e falando sobre como ela havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Quando a gravação terminou, Patrícia estava tremendo, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Seus advogados se entreolharam, claramente percebendo que o caso estava completamente perdido. A doutora Silvia tentou falar, mas sua voz saiu fraca. "De onde vocês tiraram essa gravação? Isso pode ser considerado prova ilegal." Maurício balançou a cabeça. "A gravação foi obtida de forma completamente legal. Foi fornecida por uma testemunha que estava presente na conversa e que decidiu colaborar com a justiça. Tudo foi feito dentro da lei, e eu tenho todos os documentos que comprovam isso. Mas, se quiserem contestar, fiquem à vontade. Vamos levar isso para o juiz, e eu garanto que ele vai aceitar como prova. E quando isso acontecer, a senhora Patrícia vai enfrentar não apenas a perda deste processo, mas também acusações criminais de extorsão, fraude e formação de quadrilha, já que ela age de forma sistemática." Maurício continuou implacável, olhando diretamente para Patrícia. "Então, aqui está a minha proposta, e essa é a única chance que a senhora vai ter. A senhora Patrícia vai retirar todas as acusações contra o senhor Gustavo imediatamente. Ela vai assinar um termo de confissão reconhecendo que agiu de má fé e que todas as acusações apresentadas eram falsas. Ela vai devolver qualquer valor que porventura tenha recebido durante o casamento. E, em troca, o senhor Gustavo não vai processar ela por extorsão, difamação, fraude e todos os outros crimes que ela cometeu. Ele também não vai levar essas informações para a imprensa, o que seria extremamente prejudicial para a reputação dela. Mas, se a senhora Patrícia recusar essa proposta, eu vou levar todos esses documentos, todos esses testemunhos, todas essas gravações e todo o histórico criminal dela para a polícia, para o Ministério Público e para todos os veículos de comunicação que eu conheço. E eu vou garantir pessoalmente que ela passe os próximos anos na cadeia. A escolha é totalmente dela." Patrícia olhou ao redor, desesperada, procurando alguma saída, alguma forma de reverter a situação. Mas não havia nada. Ela estava completamente encurralada e ela sabia disso. Os advogados dela começaram a sussurrar entre si, claramente aconselhando-a a aceitar o acordo. Finalmente, depois de vários minutos que pareceram horas, ela se sentou, derrotada, os ombros caídos. Eu assino tudo." Maurício sorriu, satisfeito. "Ótima escolha. A decisão mais inteligente que a senhora tomou em muito tempo." Ele colocou os documentos na frente dela, e Patrícia assinou tudo com as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar a caneta. Quando terminou, ela se levantou sem dizer uma palavra, pegou sua bolsa e saiu da sala caminhando rapidamente, quase correndo. Os advogados dela a seguiram, também em silêncio, e pareciam tão derrotados quanto ela. Gustavo, que havia observado tudo em silêncio o tempo todo, sentado ao lado de Maurício, finalmente respirou aliviado. Ele sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. "Maurício, você é um gênio. Eu não sei como agradecer. Você salvou minha vida."
Maurício deu de ombros, guardando os documentos na pasta. Eu só fiz o meu trabalho, Gustavo, e além disso, a verdade sempre vence no final. Pode demorar, pode ser difícil, mas no final a verdade sempre aparece. Agora vai para casa e aproveita sua família. Vocês merecem ser felizes. Quando Gustavo voltou para casa, já era final da tarde e o sol estava começando a se pôr. Ele encontrou Joana e Alice esperando por ele na sala, claramente ansiosas. Assim que ele entrou pela porta, Alice correu e se jogou nos braços dele. "E aí, pai, o que aconteceu? Está tudo bem?" Gustavo sorriu, e pela primeira vez em dias era um sorriso genuíno e sem preocupações. Ele ergueu Alice no ar e girou com ela. "Acabou, pequena. Patrícia não vai mais incomodar a gente nunca mais. Ela assinou tudo, admitiu que estava mentindo e foi embora. Nós vencemos. Está tudo acabado." Alice gritou de alegria e abraçou Gustavo com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. Joana se aproximou, os olhos brilhando de emoção e alívio, as mãos tremendo ligeiramente, e Gustavo a puxou para o abraço também. Os três ficaram assim, abraçados no meio da sala, rindo e chorando, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido finalmente se dissipar. Naquele momento, Gustavo soube que ele tinha tudo o que precisava. Ele tinha amor, ele tinha família, ele tinha propósito. E isso era mais valioso do que qualquer quantidade de dinheiro ou propriedades. As semanas que se seguiram foram as mais felizes da vida de Gustavo. Ele e Joana se aproximaram ainda mais, passando cada vez mais tempo juntos, conversando sobre tudo, compartilhando sonhos e planos para o futuro. Logo estavam namorando oficialmente e Gustavo fazia questão de tratar Joana como a rainha que ela era para ele. Ele levava ela para jantares em restaurantes bonitos, comprava flores, escrevia bilhetes carinhosos e fazia tudo o que podia para mostrar o quanto ele a amava. Alice ficou radiante com a notícia do namoro e fazia questão de contar para todo mundo na escola que agora ela tinha um pai de verdade e que sua mãe estava feliz pela primeira vez em anos. Ela também começou a chamar Gustavo de pai, algo que ele havia dado permissão para ela fazer. E toda vez que ouvia isso, Gustavo sentia o coração se encher de emoção. Gustavo também começou a fazer mudanças significativas na sua vida profissional. Ele contratou Joana para trabalhar como gerente administrativa da casa, com um salário digno que refletia suas responsabilidades e todos os benefícios que ela merecia. Ela não seria mais apenas uma faxineira, mas sim uma parceira de verdade. Alguém que ajudava a administrar não apenas a casa, mas também alguns aspectos dos negócios dele. Joana aceitou com alegria e logo estava ajudando Gustavo a organizar não apenas a casa, mas também a revisar contratos, a gerenciar pagamentos e a cuidar de aspectos administrativos que ele não tinha tempo de fazer sozinho. Gustavo descobriu que Joana tinha um talento natural para a administração e números, uma inteligência afiada que havia sido subutilizada por anos, e ele começou a envolvê-la cada vez mais nas decisões importantes. Ele pedia a opinião dela sobre investimentos, sobre contratações, sobre estratégias de negócios, e Joana sempre surpreendia com insights inteligentes e práticos. Alice continuou indo para a escola particular, e suas notas eram sempre excelentes. Ela se destacava em todas as matérias, especialmente em ciências e matemática, e os professores sempre comentavam sobre como ela era dedicada e inteligente. Ela também começou a fazer aulas de música e dança, algo que ela sempre havia sonhado, mas nunca tinha tido oportunidade. Gustavo pagava por tudo com prazer, feliz em poder proporcionar para Alice as oportunidades que ela merecia. Ele ia aos recitais dela, às apresentações da escola e sempre estava na primeira fila, aplaudindo e tirando fotos. A casa se transformou em um lar de verdade.
Havia risadas, havia conversas, havia jantares em família, onde todos compartilhavam como tinha sido o dia. Havia momentos de silêncio confortável, onde eles apenas ficavam juntos, assistindo um filme ou lendo livros. Havia pequenas tradições que eles criaram, como fazer panquecas todo domingo de manhã ou jogar jogos de tabuleiro toda sexta à noite. Gustavo nunca tinha experimentado nada assim antes, e ele valorizava cada segundo. Então, 6 meses depois de tudo o que havia acontecido, depois de 6 meses de felicidade e construção de uma vida juntos, Gustavo decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele queria oficializar tudo, queria fazer de Joana sua esposa, queria adotar Alice legalmente e torná-la sua filha de verdade no papel também. Ele planejou tudo com cuidado, com a ajuda de Alice. As duas conspiraram por semanas, escolhendo o anel perfeito, planejando como seria o pedido, decidindo cada detalhe. Alice estava tão empolgada que ela mal conseguia guardar segredo, e várias vezes quase entregou tudo. Em uma noite de sábado, Gustavo preparou um jantar especial no jardim da casa. Ele contratou um decorador para transformar o jardim em algo mágico. Havia centenas de velas espalhadas por todo lugar, criando uma iluminação suave e romântica. Havia flores por toda parte, as favoritas de Joana, formando caminhos e arranjos lindos. Havia música suave, tocando ao fundo, músicas que tinham significado especial para eles, e havia uma mesa decorada de forma elegante, com toalha branca, pratos finos, taças de cristal e a comida favorita de Joana, preparada por um chefe que Gustavo havia contratado especialmente para a ocasião. Quando Joana chegou, depois de ter passado a tarde na casa de uma amiga que Gustavo havia combinado para mantê-la ocupada, ela estava vestindo um vestido simples, mas bonito, que Gustavo havia comprado para ela como presente e havia deixado na casa da amiga. Era um vestido azul marinho, que realçava seus olhos, e ela estava linda. Quando ela viu o jardim todo decorado, ela parou e cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. Gustavo, o que é tudo isso? Está lindo demais. Ele sorriu, sentindo o coração bater mais rápido de nervosismo e emoção. Ele caminhou até ela e puxou a cadeira para ela sentar. É uma celebração, Joana. Uma celebração de tudo o que a gente construiu juntos. Uma celebração do amor que a gente tem. Uma celebração de como você mudou minha vida. E uma celebração do futuro que eu quero construir com você. Eles jantaram e a comida estava deliciosa. Eles conversaram sobre tudo, sobre os últimos meses, sobre como tudo havia mudado, sobre os planos que tinham. Eles riram, relembraram momentos especiais, e Gustavo viu nos olhos de Joana o mesmo amor que ele sentia. Quando a sobremesa chegou, um bolo de chocolate que era o favorito de Joana, Gustavo se levantou e fez um sinal discreto para Alice, que estava escondida atrás de uma árvore com uma câmera, filmando tudo. Ele se ajoelhou na frente de Joana, e ela imediatamente cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto. Gustavo tirou uma pequena caixa do bolso, uma caixa de veludo azul, e abriu, revelando um anel de noivado simples, mas bonito, com um diamante que brilhava à luz das velas. Joana, desde o dia em que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você me ensinou o que é amor de verdade, o que é ter uma família, o que é ter um propósito maior do que apenas acumular riqueza. Você me mostrou que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas, mas sim construídas com cuidado, carinho e dedicação. Você me fez querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu não consigo imaginar minha vida sem você e sem Alice. Vocês duas são tudo para mim. Então eu estou te pedindo, aqui na frente da sua filha que eu amo como se fosse minha, você quer se casar comigo? Você quer construir uma vida comigo oficialmente, para sempre? Joana estava chorando tanto que ela mal conseguia falar.
Ela olhou para Alice, que estava saindo de trás da árvore agora, segurando a câmera com uma mão e limpando as próprias lágrimas com a outra, sorrindo de orelha a orelha. Então, ela olhou de volta para Gustavo, para aquele homem que havia mudado tudo, que havia dado a ela e à filha uma vida que elas nunca imaginaram possível, que as amava de verdade. Sim, sim, eu quero. Eu quero me casar com você, Gustavo. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Gustavo colocou o anel no dedo dela e ele se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Ele se levantou e a puxou para um beijo longo e cheio de promessas para o futuro. Alice largou a câmera e correu até os dois, se juntando ao abraço, e os três ficaram ali, abraçados, enquanto as estrelas brilhavam sobre eles e as velas iluminavam o jardim. Naquele momento, Gustavo soube que ele tinha encontrado o que sempre havia procurado. Não era dinheiro, não era poder, não era sucesso profissional. Era amor, era família. Era ter pessoas de verdade ao seu lado, que o amavam pelo que ele era e não pelo que ele tinha. O casamento aconteceu 3 meses depois, em uma cerimônia íntima, mas linda no jardim da casa. Gustavo e Joana decidiram que queriam algo simples, apenas com as pessoas que realmente importavam. Havia cerca de 30 convidados, incluindo amigos próximos, alguns colegas de trabalho, o Dr. Maurício e sua família, e algumas pessoas que Joana e Alice consideravam importantes. O jardim foi decorado de forma elegante, mas sem exageros, com flores brancas e verdes, cadeiras de madeira enfileiradas formando um corredor, e um arco coberto de flores onde Gustavo esperaria por Joana. Alice foi a dama de honra, vestindo um vestido branco com detalhes em rosa claro, flores no cabelo, e ela não parava de sorrir. Ela levava a aliança de Joana em uma pequena almofada de cetim. Joana estava absolutamente linda, com um vestido simples, mas elegante, de cor branca, que caía perfeitamente em seu corpo. Ela havia deixado o cabelo solto, com ondas suaves, e usava uma tiara delicada com pequenas flores. Quando ela começou a caminhar pelo corredor em direção a Gustavo, acompanhada por Alice, que segurava sua mão, Gustavo sentiu o peito se encher de emoção. As lágrimas escorreram pelo rosto dele e ele não fez nenhum esforço para escondê-las. Ele não se importava com quem estava vendo. Tudo o que ele via era Joana caminhando em direção a ele, linda, radiante, sorrindo através das próprias lágrimas. Quando ela chegou até ele, Gustavo segurou as mãos dela e os dois ficaram ali, de frente um para o outro, enquanto o padre conduzia a cerimônia. Quando chegou a hora dos votos, Gustavo falou primeiro, com voz emocionada, mas firme. Joana, eu prometo amar você todos os dias da minha vida. Eu prometo cuidar de você e da nossa filha, proteger vocês, apoiar vocês e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que vocês sejam felizes. Eu prometo ser o homem que vocês merecem e trabalhar todos os dias para ser melhor. Eu prometo estar ao seu lado nos bons momentos e nos ruins, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Você mudou minha vida e eu sou eternamente grato por isso. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. Joana estava chorando, mas conseguiu falar com voz trêmula, mas cheia de amor. Gustavo, eu prometo amar você com todo o meu coração. Eu prometo estar ao seu lado sempre, apoiar seus sonhos, cuidar de você e construir uma família linda com você. Você nos deu tudo o que precisávamos, não apenas coisas materiais, mas amor, carinho, segurança e um lar de verdade. Você é o homem mais incrível que eu já conheci, e eu me sinto abençoada por poder passar o resto da minha vida com você. Eu te amo e vou te amar para sempre. O padre sorriu e declarou, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva.
Eles se beijaram sob os aplausos dos convidados, um beijo longo e cheio de significado, e Alice correu para abraçar os dois, completando a família que agora era oficial. A festa foi simples, mas cheia de alegria. Havia música ao vivo, com uma pequena banda tocando músicas românticas e animadas. Havia comida deliciosa, preparada por um buffet que Gustavo contratou. Havia dança, risadas, brindes e muitas fotos. Gustavo dançou com Joana e depois dançou com Alice, que estava radiante. Ele olhou ao redor e viu rostos sorridentes, pessoas que realmente se importavam com ele e com sua nova família. E soube que tinha feito as escolhas certas. Ele havia passado anos procurando felicidade nos lugares errados e finalmente a havia encontrado no lugar mais improvável. No final da noite, quando todos já haviam ido embora e a lua brilhava alta no céu, Gustavo, Joana e Alice se sentaram no jardim, observando as estrelas. Alice estava quase dormindo, encostada no ombro de Gustavo, usando ainda o vestido de dama de honra. Joana segurava a mão dele e os dois olhavam para o céu em silêncio, apenas aproveitando o momento. Finalmente, Alice falou com a voz sonolenta. Pai, você acha que a gente vai ser feliz para sempre? Gustavo sorriu e beijou a cabeça dela com carinho. Eu acho que a gente já é feliz, pequena. E enquanto a gente estiver junto, enquanto a gente continuar se amando e se cuidando, nada pode mudar isso. A felicidade não é um destino, é uma jornada que a gente faz todos os dias. Alice sorriu e fechou os olhos, relaxando completamente. Joana encostou a cabeça no ombro de Gustavo e ele sentiu uma paz profunda tomar conta dele, uma paz que ele nunca havia sentido antes. Ele havia passado anos procurando algo que sempre esteve ao seu alcance. Ele havia procurado em lugares errados, com pessoas erradas, e quase tinha desistido de encontrar. Mas então Joana e Alice entraram na sua vida de uma forma completamente inesperada, e tudo mudou para sempre. Elas o ensinaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Elas o ensinaram que amor não é algo que se compra ou se conquista através de presentes caros ou gestos grandiosos, mas algo que se constrói todos os dias, com pequenos gestos de carinho e cuidado, com presença, com atenção, com respeito. E elas o ensinaram que família não é definida por sangue ou por papéis legais, mas por escolha e por amor verdadeiro. Gustavo olhou para as duas mulheres que agora eram o centro absoluto da sua vida, seu mundo inteiro, e sentiu uma gratidão imensa por tudo o que tinha acontecido. Até mesmo pelas dificuldades, pelas mentiras de Patrícia, pelo teste que ele havia criado que quase custou tudo. Porque tudo isso o havia levado até aquele momento preciso, até aquela família perfeita, até aquela felicidade genuína que ele nunca imaginou que seria possível. E quando Alice abriu os olhos pela última vez, antes de dormir completamente, e sussurrou com um sorriso doce no rosto, Gustavo sentiu que sua vida finalmente tinha o propósito que ele sempre buscou. Pai, obrigada por ter escolhido a gente. Obrigada por nos amar. Você é o melhor pai do mundo inteiro.